Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta aula, na qual nós iremos discutir a respeito do conjunto de números complexos. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de matemática, com especialização em educação matemática e o mestrado em matemática aplicada e computacional. Então, nessa aula nós vamos trabalhar com uma introdução ao conjunto de números complexos, avaliando principalmente a representação algébrica e a representação geométrica dos elementos do conjunto de números complexos. Quando nós resolvemos equações polinomiais, por exemplo, uma equação de segundo grau, nós nos deparamos com diferentes raízes. Nós podemos encontrar, no caso da equação de segundo grau, duas raízes reais e diferentes, uma raiz com multiplicidade 2, ou duas raízes reais iguais, ou nós temos um terceiro caso em que a equação não admite raízes reais. E é nessa situação em que é importante estudar o conjunto de números complexos, dentre outros casos. Quando nós temos essa equação que não admite raízes reais, nós ainda podemos investigar a presença de raízes complexas, de raízes que são elementos do conjunto de números complexos. Então, nessa aula, nós vamos investigar algumas características desse conjunto, sabendo que ele foi sendo construído ao longo da história, foi sendo estudado devido a esse estudo de equações polinomiais, mas principalmente das equações de terceiro grau. E o conjunto de números complexos foi estruturado a partir de um elemento importante, que é a chamada unidade imaginária, que seria a raiz quadrada de menos 1. E a partir dela nós conseguimos avaliar raízes quadradas de números negativos. Então, trabalhando não mais no conjunto de números reais, mas sim no conjunto de números complexos. Então, no quadro, nós vamos verificar agora duas possíveis interpretações para essa unidade imaginária. Então, nós podemos usar a notação I, assumindo o valor raiz quadrada de menos 1, ou indicar I ao quadrado igual a menos 1. Então, a unidade imaginária é esse valor I, que ao ser elevado ao quadrado resulta em menos 1. Se nós estivéssemos trabalhando no conjunto de números reais, nós não conseguiríamos identificar esse elemento I. Mas como estamos no conjunto de números complexos, essa equação I quadrado igual a menos 1, ela admite uma solução, então ela admite uma raiz. E é a partir dessa unidade imaginária que nós estruturamos os números complexos. Aqui nós vamos assumir essa notação I representando a unidade imaginária. Mas existem alguns contextos em estudo que nós alteramos essa representação da unidade imaginária. Quando nós temos os estudos envolvendo tópicos da área da engenharia elétrica, por exemplo, que envolvem corrente elétrica, nós podemos adotar a notação J para a unidade imaginária, para evitar conflitos com a representação I, que em geral é adotada no caso das correntes elétricas. Então, nós temos essas duas possibilidades. Podemos utilizar o I para representar a unidade imaginária, então o I sendo essa raiz de menos 1, ou, dependendo do contexto, para evitar essas confusões em relação às representações, adotar o J na representação da unidade imaginária. Então, nós vamos adotar essa notação I, então nós vamos investigar o conjunto a partir desse valor I, mas sempre lembrando que, caso seja necessário, nós podemos alterar essa representação para J. Todos os cálculos, todos os estudos serão realizados de forma análoga, nós só vamos mudar a representação, a notação que é utilizada no caso da unidade imaginária. Então, a partir dessa unidade, nós conseguimos construir os números complexos. Então, o conjunto de números complexos envolve os números reais, mais outros elementos que são construídos a partir dessa unidade imaginária. Então, vamos ao quadro verificar como podemos estruturar esse conjunto. Então, o conjunto dos números complexos, que é denotado pela letra C, ele é definido como conjunto dos pares ordenados de números reais, nos quais estão definidas certas operações. Então, o conjunto de números complexos pode ser associado a esse conjunto de pares ordenados. Então, eu digo que Z
é um número complexo, C somente C, ele assume essa forma de um par ordenado. Par ordenado porque existe um significado na ordem em que eu estou tomando esses elementos, esses números reais A e B. E qual é a relação desse conjunto com os demais? Por meio do diagrama de conjuntos, nós conseguimos ver relações de inclusão entre os principais conjuntos numéricos. Então, nós temos o conjunto de números naturais, que está contido no conjunto de números inteiros, que está contido no conjunto de números racionais. Quando nós unimos os racionais com os irracionais, nós construímos o conjunto de números reais, e esse conjunto, por sua vez, está contido no conjunto de números complexos. Então, este conjunto abrange todos os demais conjuntos numéricos que nós utilizamos usualmente, né? Os reais, os inteiros, os racionais, os naturais. E o que possibilita essa extensão de R para C? A inclusão dessa unidade imaginária. E nós podemos trabalhar com essa representação enquanto par ordenado, que vai nos auxiliar principalmente no estudo da representação geométrica, ou nós podemos adotar uma forma algébrica, que vai associar o par ordenado com uma determinada forma para o número complexo, que vai envolver diretamente a unidade imaginária. Então, essa é a principal representação que nós utilizamos e que vai nos auxiliar na definição de operações entre números complexos, no estudo de módulo, de conjugado, entre outras propriedades. Então, vamos ao quadro conhecer essa forma algébrica. Então, nós temos que todo número complexo, né, por definição, ele pode ser associado a um par ordenado, a um par AB, e esse par AB pode ser escrito de forma única, como Z igual a A mais BI, onde A e B são essas componentes do par ordenado, são números reais, e essa letra I vai indicar, então, a unidade imaginária. Aquele valor, que é o ser elevado ao quadrado, resulta em menos 1. Então, essa é a forma algébrica do número complexo. Então, essa forma nós utilizamos muito na representação dos números quando nós não temos uma associação direta com as representações geométricas. Então, essa é a principal forma que nós iremos adotar, sempre lembrando que eu tenho um número A, que é real, um número B, que também é real, e tenho a presença da unidade imaginária. Nós vimos que seria AB um par ordenado, então quer dizer que A e B assumem funções distintas, até pela própria forma que temos nessa representação algébrica. No que esses números A e B são diferentes? Esse valor A, ele corresponde à parte real do número complexo, ou nós indicamos por Re de Z, quer dizer que é a parte real do número Z. Enquanto que essa constante real B corresponde à parte imaginária do número complexo. O B é o coeficiente da unidade imaginária. E nós dizemos que o IN de Z é igual a B, quer dizer que a parte imaginária do número Z corresponde a essa constante B. Então, nós podemos separar um número complexo em duas partes, em uma parte real e em uma parte imaginária. A parte real é uma constante real isolada e a parte imaginária vai ser composta por essa parte, que é um número real, multiplicada pela unidade imaginária. Então, nós podemos particionar o número complexo na sua parte real e na sua parte imaginária. E essa separação vai nos auxiliar também na construção da representação geométrica de um número complexo, que é uma outra possibilidade de estudo. Então, vamos agora conferir no quadro uma atividade que vai envolver esse estudo da parte real e da parte imaginária. Então, nós temos aqui 4 números complexos, Z1, Z2, Z3 e Z4. O nosso objetivo é identificar as partes real e imaginária de cada um desses números complexos. Lembrando que a parte real e a parte imaginária são números reais, mas que vão assumir funções distintas quando nós construímos a forma algébrica do número complexo. Então, nós vamos iniciar pelo Z1. O Z1 é um número 2,
mais 3i. A parte real corresponde àquela constante real isolada, que não está sendo multiplicada por i, que nesse caso é o número 2. E a parte imaginária é o coeficiente da unidade imaginária. Então, nesse caso, a parte imaginária de z é igual a 3. Então, eu vou separar na constante independente e naquele coeficiente da unidade imaginária. No segundo caso, 1 menos 2i, a parte real deste número z2 corresponde a 1. E a parte imaginária do número z2 corresponde ao coeficiente de i. O coeficiente de i, nesse caso, é menos 2. Então, eu preciso avaliar, inclusive, o sinal. Porque esse número 1 menos 2i eu posso expressar como 1 mais menos 2 vezes i. Porque lembrando que a forma algébrica de um número complexo é a mais bi. Então, quando b assume um valor negativo, nós temos a presença não da soma, mas da diferença, quer dizer que esse valor b ele é um número real negativo. Eu preciso considerar esse sinal no momento de identificar a sua parte imaginária. Agora, o terceiro caso, z3 igual a 4. 4 eu posso expressar como 4 mais 0i. Isso quer dizer que a parte real desse número z3 é igual a 4, enquanto que a parte imaginária do z3 é igual a 0. Observe que a única parte que é não nula nesse caso é a parte real. A parte imaginária é nula. Isso quer dizer que nós temos um número real. Então, esse z3, ele é um elemento do conjunto de números complexos, mas em particular, ele é um número real. Agora, o quarto caso, z4 igual a menos i. Menos i eu posso representar como 0 mais menos 1 multiplicado por i. Isso quer dizer que a parte real do z4 é igual a 0 e a sua parte imaginária é igual a menos 1. Como apenas a parte imaginária não nula, a parte real desse número ela é igual a 0, então nós temos que esse número é um número imaginário puro, porque ele não possui a sua parte real diferente de 0. Então, quando nós identificamos parte real e parte imaginária, nós ainda podemos encontrar essas categorias. Nós vamos ter que, em um número complexo, na forma z igual a mais bi, se a parte imaginária b for nula, nós vamos ter um número a mais 0i, ou então o próprio a. Então, se a parte imaginária do número complexo é nula, nós dizemos que ele é um número real. Agora, se a parte real, a parte a, ela é nula, então quer dizer que esse número ele é um número imaginário puro, porque ele é na forma z igual a 0 mais bi, que é igual ao próprio bi. Então, nós não temos uma parte real não nula. Então, temos essas duas categorias ainda. Se eu tenho um número complexo, ele pode ter a sua parte real e a sua parte imaginária, ambas diferentes de 0, mas eu posso ter esses outros dois casos. Ter um número complexo que é real, porque eu sei que R está contido em C, e ter um número complexo que possui apenas a sua parte imaginária diferente de 0. A sua parte real é nula. E aí nós temos os números que são imaginários puros. E com essa classificação, nós podemos investigar condições que possibilitem a caracterização de um número como sendo real, como sendo imaginário, ou como sendo um número imaginário puro. Então, nós vamos para a próxima atividade investigar essa caracterização. Então, nós temos que avaliar agora nessa segunda atividade os valores assumidos por K para os quais esses números complexos Z1 seja real e Z2 seja imaginário puro. Então, essas condições que nós vimos serão aplicadas nessa situação. Nós vamos avaliar o primeiro caso. O número Z1 é dado por 7 mais
4 menos 2k vezes i. Nós queremos que ele seja real. Se ele é real, então a sua parte imaginária precisa ser 0. A parte real desse número é igual a 7. A parte imaginária, 4 menos 2k. Então, se nós precisamos que a parte imaginária de Z1 seja igual a 0, precisamos ter 4 menos 2k igual a 0. Ou, adicionando 2k em ambos os membros, 4 igual a 2k, e dividindo ambos os membros por 2, 2 igual a k. Isso quer dizer que quando k assumir o valor 2, o número Z1 será um número real. A sua parte imaginária será nula. E agora temos o outro caso. Temos o número Z2, cuja parte real é k ao quadrado menos k menos 6. E a sua parte imaginária, 2. Se nós queremos que esse número seja imaginário puro, a sua parte real precisa ser nula. A parte real de Z2 é k ao quadrado menos k menos 6 igual a 0. Então, nós precisamos resolver uma equação de segundo grau cuja variável é k. Nós podemos calcular o discriminante ou o delta, que é dado por b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes a constante a, que é o coeficiente de k ao quadrado, vezes o termo c, que é a constante independente. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6 é mais 24. 1 mais 24 é igual a 25. Tendo o valor de delta, a constante k vai ser dada por menos b, que no caso é menos 1. Então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Bom, o delta é 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, dividido por 2 vezes a, que é o coeficiente de k ao quadrado. Então, dividido por 2. Menos 1 é igual a 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, dividido por 2. Então, nós temos duas possibilidades. Assumindo aqui a soma, 1 mais 5 é igual a 6, dividido por 2, nós temos o valor 3. Ou então, calculando a diferença, 1 menos 5 é igual a menos 4, dividido por 2, é igual a menos 2. O que esses valores significam? Quando k assume o valor 3 ou k assume o valor menos 2, nós vamos ter que a parte real de Z2 será nula, ou seja, Z2 será um número imaginário puro. Então, essas são algumas relações que podem ser estudadas a partir dessa partição do número complexo em sua parte real e em sua parte imaginária. Dependendo dos valores assumidos, nós temos essas classificações, enquanto número real e enquanto número imaginário puro. Nós vimos que o conjunto de números complexos, então, ele é estruturado a partir de pares ordenados de números reais. E esses pares ordenados estão relacionados à parte real e à parte imaginária de um número complexo. Então, o AB corresponde, respectivamente, à sua parte real e à sua parte imaginária. Se nós temos um par ordenado, nós podemos construir uma representação geométrica no plano cartesiano. Nesse caso, nós estaremos trabalhando com o plano complexo. Os eixos x e y, que nós utilizamos na representação dos pontos, eles vão descrever tanto a parte real quanto a parte imaginária de cada um dos números complexos. Então, vamos conferir no quadro como estruturar essas representações. Bom, o número complexo, ele pode ser representado na forma de par ordenado, com z sendo dado por AB, ou na sua forma algébrica, z igual a A mais BI. São duas representações equivalentes. Devido a essa presença do par ordenado, nós sabemos que no estudo do plano cartesiano, cada par ordenado está associado a um único ponto. Como cada número complexo é descrito por um único par ordenado, nós vamos ter
que cada número complexo pode ser associado a um único ponto do plano. Então, nós representamos os números complexos no plano cartesiano, que no nosso caso agora será chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. A estrutura é a mesma do plano cartesiano, onde nós representamos os pares ordenados dos pontos na geometria. Como os números reais, nós temos apenas um valor representando cada um deles, nós temos a representação na reta real. Esse seria uma representação equivalente pensando agora nos números complexos, que são pares ordenados de números reais. Então, é a mesma ideia quando nós trabalhamos com a representação de R na reta real, e agora a representação de C no plano complexo. Como que é a estrutura desse plano? O eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo horizontal, ele vai ser utilizado na identificação das partes reais dos números complexos. E o eixo Y, o eixo das ordenadas, ele vai ser utilizado na representação da parte imaginária dos números complexos. Por isso que o eixo X agora é chamado de eixo real e o eixo Y chamado de eixo imaginário. Então, quando eu tenho um número complexo Z igual a A mais BI ou um par ordenado AB, o valor A diz respeito à parte real. Por isso que ele vai ser identificado no eixo real, no eixo X. A segunda parte, a parte imaginária, o valor B vai ser avaliado no eixo Y, no eixo imaginário. E a interseção entre esses segmentos vai fornecer o ponto, que nesse caso é o ponto AB. E o que esse ponto AB representa? Ele representa o afixo do número complexo Z igual a A mais BI. Então, essa representação de um número complexo como um ponto, o ponto no plano complexo, ele é chamado de ponto afixo ou afixo do número complexo. Então, a ideia de identificar o ponto no plano complexo é análoga à representação dos pontos no plano cartesiano. Mas no plano complexo, cada ponto está associado a um número na forma A mais BI. Então, essa é uma característica importante do plano complexo. Então, sempre eu vou utilizar o eixo horizontal na identificação das partes reais dos números e o eixo vertical nas partes imaginárias. E com isso, nós vamos ter associações entre os pontos do plano complexo e os números complexos. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Se eu tenho no plano complexo o ponto menos 1, 2, isso significa que eu estou representando no plano o número complexo, cuja parte real é menos 1 e a parte imaginária é igual a 2. Quer dizer que esse ponto ele é um ponto afixo do número complexo menos 1 mais 2i. Se eu tenho o par 0, 3, a parte real é 0 e a parte imaginária é 3. Então, eu tenho um número complexo 3i, ou 0 mais 3i, que seria um número imaginário puro. Se eu tenho o par ordenado 2, 2, eu tenho o número complexo 2 mais 2i. Se eu tenho o par ordenado 1, 0, a parte real é 1, a parte imaginária 0. Então, eu vou ter o número 1, ou o número 1 mais 0i, que nesse caso seria um número real. Nós temos a sua parte imaginária nula. Se fosse o ponto 2 menos 4, ele representa o número complexo 2 menos 4i. E com isso nós conseguimos construir representações para os mais variados números complexos, desde que seja conhecido o seu afixo, qual é o ponto que eu quero representar, ou seja conhecida a sua forma algébrica. Se eu conheço qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Basta identificar qual seria o deslocamento em relação ao eixo horizontal, em relação ao eixo vertical, e das interseções gerar cada um dos números complexos. Então, eu tenho essas duas possibilidades de representações.
eu tenho a representação de um número complexo em sua forma algébrica, e associando essa forma algébrica ao conceito de par ordenado, eu tenho a representação geométrica. As propriedades que são estudadas na forma algébrica podem ser adequadas para o estudo na forma geométrica. Então, eu sempre consigo essa relação entre as duas representações. E agora, pensando que nós já estudamos na representação geométrica dos números complexos, vamos ao quadro para uma questão para reflexão. Como podemos representar os números complexos Z1, Z2 e Z3 no plano complexo? Que tipos de pontos no plano complexo vão representar cada um desses números? Ou seja, quais são os afixos de cada um desses números complexos? Então, reflita a respeito do que nós já discutimos até o momento, a estrutura do plano complexo, e logo em seguida nós daremos continuidade aos nossos estudos. Então, nós já verificamos a representação de um número complexo na forma algébrica como par ordenado, e agora nós vimos que os pares ordenados podem ser representados geometricamente no plano complexo. Então, o plano complexo segue uma estrutura semelhante à do plano cartesiano. Nós vamos ter a diferença nas funções de cada um dos eixos. O eixo x vai representar as partes reais dos números complexos, e o eixo y vai nos auxiliar na identificação das partes imaginárias. E são pelas interseções, assim como nós temos a identificação de pontos no plano cartesiano, que nós identificamos os afixos para cada um dos números complexos, agora no plano complexo. Nós vamos conferir a atividade proposta e identificar agora a representação geométrica, conhecendo a forma algébrica de cada um dos números complexos. Então, vamos ao quadro. Nós temos três números complexos. O Z1 é menos 2 mais 3i, o Z2 menos i e o Z3 igual a 2. Vamos considerar apenas a parte real 2 e vamos localizar no plano complexo cada um dos pontos correspondentes a esses números. Então, nós precisamos dos afixos desses números. Se eu tenho um número complexo na forma menos 2 mais 3i, eu sei que a parte real deste número Z1 é igual a menos 2 e a parte imaginária deste número Z1 é igual a 3. Então, o afixo, o ponto que descreve esse número complexo Z1
é menos 2, 3, que envolve a parte real e a parte imaginária desse número. O número Z2. O número Z2 sendo menos i, a sua parte real é igual a 0, porque ele é um número imaginário puro. A parte imaginária do Z2 é igual a menos 1. Então, o afixo que representa o número Z2 é 0 menos 1. O número Z3 é igual a 2. Então, a parte real de Z3 é igual a 2. E a parte imaginária de Z3 é igual a 0. Porque nós temos um número real. Parte imaginária, nula. O ponto que o descreve é o ponto 2, 0. Então, com esses três afixos, nós conseguimos representar no plano complexo cada um dos números complexos apresentados. O primeiro número era o menos 2 mais 3i, ou par ordenado menos 2, 3. Então, nós vamos avaliar primeiro a parte real. A parte real sendo menos 2, então nós vamos avaliar o menos 2 no eixo real. A parte imaginária é igual a 3. Então, nós temos o deslocamento em 3 unidades acima do ponto 0 no eixo imaginário. Então, sempre nós pensamos no eixo imaginário, os valores crescem quando nós avaliamos o sentido para cima, e no eixo real, quando nós avaliamos o sentido para a direita. Então, se eu tenho o menos 2, 3, eu vou avaliar a interseção do ponto menos 2 avaliado em relação ao eixo real e do 3 avaliado em relação ao eixo imaginário. E assim nós vamos ter um ponto que vai descrever o número complexo Z1, o ponto menos 2, 3. Então, é o mesmo processo de identificar pontos no plano cartesiano. Só que agora existe um significado específico para cada uma das componentes. A primeira é uma parte real e a segunda é uma parte imaginária. Mas ainda assim temos essa avaliação em relação a eixo X e a eixo Y. Agora pensando em Z2. Z2 é um número imaginário puro. O seu deslocamento em relação ao eixo real é 0. E em relação ao eixo imaginário é menos 1. Então, quando nós avaliamos no plano complexo, esse número Z2, ele é um número que está sobre o eixo imaginário. Ele é um número que pertence a esse eixo imaginário. Isso acontece porque o Z2 é um número imaginário puro. Algo semelhante ocorre em relação ao Z3. O Z3 é um número real que a sua parte imaginária, portanto, é nula. Por isso, o deslocamento é avaliado apenas no eixo real e ele é um número que a sua representação está sobre o eixo real. Então, essa é uma característica que nós temos para os complexos, que são imaginários puros e reais. Sempre que o número complexo for um imaginário puro, o seu afixo será um ponto sobre o eixo imaginário. E se ele for real, o seu afixo será um ponto sobre o eixo real. Então, essa é uma outra característica importante, pensando na estrutura dos números complexos e nas suas representações geométricas. Então, se nós temos o plano complexo e eu estou trabalhando com números reais, que são aqueles na forma A mais 0i, as suas representações, os seus afixos, são sempre pertencentes ao eixo X, ao eixo real, porque o deslocamento em relação ao eixo imaginário é 0, porque o coeficiente, essa parte imaginária, é nula. E quando nós temos os imaginários puros, que são os na forma 0 mais bi, o deslocamento se dá em relação ao eixo imaginário. Por isso que os afixos vão pertencer ao eixo Y, que é o eixo imaginário. Então, se eu conheço uma propriedade de um número imaginário, eu sei que ele é imaginário puro, eu já posso identificá-lo sobre o eixo dos números, o eixo imaginário, o eixo vertical. Se ele é número real, eu já sei que ele estará sobre o eixo real.
E com isso nós identificamos mais rapidamente cada um desses números, associando as suas representações algébricas com as representações geométricas. Nós vimos da possibilidade de conhecer a representação algébrica ou a forma algébrica de um número complexo, converter em par ordenado e representá-lo geometricamente. Nós podemos trabalhar também com o processo contrário, conhecer a representação geométrica, identificar o afixo ou o par ordenado que o representa e construir a sua forma algébrica. Então, na próxima atividade, nós vamos trabalhar com esse processo inverso. Nós temos a representação geométrica e nós vamos investigar qual seria a representação algébrica correspondente a cada um dos números complexos apresentados. Então, vamos ao quadro acompanhar o enunciado. A atividade indica que o objetivo é representar na forma algébrica cada um dos números complexos indicado no plano complexo conforme a seguinte figura. Então, nós temos aqui a representação do plano complexo com o eixo real, o eixo imaginário e nós temos 4 pontos. Então, são afixos associados a números complexos. Nós queremos a forma algébrica associada a cada um desses pontos. Então, para isso, nós precisamos inicialmente identificar quais pontos estão sendo representados. Nós temos o número Z1, o seu deslocamento em relação ao eixo real é menos 2. Em relação ao eixo imaginário, é igual a 1. Então, esse Z1, o afixo associado ao número Z1, corresponde ao par ordenado menos 2, 1. Então, se eu sei que o ponto tem coordenadas menos 2 e 1 no plano complexo, eu sei que a parte real do número, deste número complexo Z1, vai ser igual a menos 2 e a parte imaginária deste número complexo Z1 vai ser igual a 1. Se isso acontece, então o número Z1 pode ser representado como menos 2 mais 1 multiplicado por i, ou menos 2 mais i. Então, as duas coordenadas, a primeira coordenada relativa ao eixo real, a segunda relativa ao eixo imaginário, vai nos indicar qual é a parte real e qual é a parte imaginária do número complexo em estudo. Em relação ao número complexo Z2, o seu afixo possui a parte real igual a 1, a parte imaginária igual a 3. Então, o afixo de Z2, o ponto que o representa, tem coordenadas 1 e 3. Isso quer dizer que a parte real desse número é igual a 1, a parte imaginária é igual a 3. Logo, o número Z2 assume a forma 1 mais 3 vezes i. Então, lembrando, a parte real e a parte imaginária são números reais. Só que a parte imaginária, no momento de construir a forma algébrica, ela vai ser multiplicada pela unidade imaginária, pelo i. E é isso que proporciona a construção do número complexo. As duas partes são números reais, mas quando eu construo a forma algébrica, a composição entre elas vai gerar um número complexo. Agora, em relação a Z3 e Z4. Bom, Z3 é um ponto, ele é representado por um ponto que está sobre o eixo imaginário. Se isso acontece, Z3 é um número imaginário puro. É o ponto que está localizado sobre esse valor menos 1. Então, tem um deslocamento de menos 1 em relação ao eixo imaginário. Logo, o afixo que o representa é da forma 0 menos 1, porque a parte real desse número é 0. Por isso que o Z3 é o número imaginário 0 mais menos 1 vezes i, ou menos i. Porque eu sei que ele está sobre o eixo imaginário, então eu já sei que a sua parte imaginária, a sua parte real é nula. Ele é composto apenas por parte imaginária. O Z4
ele é um número real. Se ele está com esse deslocamento de 2 unidades em relação ao eixo real, ele é descrito pelo ponto 2, 0. E, portanto, o Z4 é igual ao número 2 mais 0i, ou apenas igual a 2, porque o Z4 é um número real. O seu afixo está sobre o eixo real. Então, essas são associações que nós temos partindo do plano complexo e construindo as formas algébricas de cada um dos números complexos. Então, nós temos que o Z1 é menos 2 mais i, o Z2, 1 mais 3i, o Z3 é menos i e o Z4 é igual a 2. Então, aqui nós estamos interpretando os números complexos, a partir dos seus afixos e a representação do afixo no plano complexo. Então, eu associo cada um dos números complexos a um ponto no plano complexo. Mas, além da representação enquanto ponto, nós podemos adotar uma outra representação, que é a representação enquanto vetor. Então, eu posso associar cada número complexo a um único vetor no plano complexo. Vamos verificar no quadro essa outra representação. Nós podemos associar cada número complexo, z igual a a mais bi, a um único vetor, e esse vetor ele é sempre construído da seguinte forma. A sua origem, o seu ponto inicial, é localizado na origem do plano, que seria o ponto 0, 0, ou o número real 0. E a sua extremidade é indicada no ponto de coordenadas AB. O que seria o vetor? Então, seria esse segmento orientado, né? Ele pode ser representado por um segmento orientado. Mas no caso do número complexo, sempre vai ser esse vetor com origem na origem do sistema, que é o ponto 0, 0, a interseção entre os dois eixos e a sua extremidade, o seu ponto final, no ponto de coordenadas AB. O que seria esse valor A e o que seria o valor B? O valor A é a parte real do número complexo, enquanto que o B é a parte imaginária do número complexo que está sendo representado. Então, ao invés de associar o número complexo apenas como um ponto, eu posso associá-lo como um vetor cuja origem está na origem do sistema. E nós podemos empregar as propriedades dos vetores no estudo dos números complexos nesse caso. O plano complexo é estruturado da mesma forma. Nós temos o eixo real como sendo das abscissas, o eixo imaginário como sendo das ordenadas. E com essas considerações, sabendo que eu posso deslocar os vetores ao longo do plano, desde que seja mantido o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido, eu consigo aplicar as somas de vetores, as diferenças de vetores e com isso trabalhar com as operações envolvendo os vetores. Então, todos aqueles conceitos envolvendo os vetores da geometria analítica, eles podem ser aplicados nessa situação quando eu interpreto o número complexo como um vetor. Nós só precisamos adequar a essa questão da primeira componente, a segunda componente, serem avaliadas como as partes real e imaginária do vetor. Mas toda aquela estrutura, as somas, regra do paralelogramo, todas as demais condições, elas podem ser adaptadas a essa situação. E aí nós dizemos que o vetor que foi construído, ele é o representante do número complexo z igual a a mais bi, porque a sua origem é em 0, 0 e a sua extremidade é no ponto AB. Então, a extremidade vai ser no ponto que vai coincidir, então, com as partes real e imaginária do número complexo que eu quero representar. Então, sempre é essa a forma de se representar o número complexo como um vetor, sempre pensando no vetor partindo da origem do sistema. E o vetor, ele possui uma propriedade importante, que é o seu comprimento. Então, o que é o comprimento do vetor? É a distância da sua origem até a sua extremidade. Então, quando nós avaliamos na geometria analítica os vetores, nós podemos identificar esse comprimento. Podemos usar as propriedades da geometria,
as propriedades dos triângulos, dos quadriláteros e assim identificar essa medida de comprimento. E como eu consigo associar o número complexo a um vetor, eu vou conseguir associar ao número complexo um comprimento. E esse comprimento vai ser chamado de módulo do número complexo. Então, nós podemos associar, então, o número complexo a vetor, vetor a comprimento, e com isso associar o número complexo a um comprimento. E esse comprimento vai ser chamado de módulo. E como que eu identifico o módulo de um número complexo? A expressão é originada desse estudo no plano complexo e com o estudo dos triângulos retângulos e principalmente do teorema de Pitágoras. Então, vamos observar como calcular agora o módulo de um vetor, sabendo de um número complexo, sabendo da sua representação enquanto vetor. Geometricamente, o módulo de um número complexo, ele pode ser interpretado como a distância da origem do sistema de coordenadas, a origem do plano complexo, até o afixo deste ponto. E se nós estivermos trabalhando com a ideia de vetor, vai ser o comprimento do vetor que representa o número complexo. Nós sabemos que no plano cartesiano, que é o plano que vai originar, vai nos possibilitar a construção do plano complexo, o eixo x e o eixo y, eles são ortogonais entre si. Então, nós temos a formação de um ângulo de 90 graus entre eles. Quando eu tenho um ponto, que seria o afixo de um número complexo z, quando eu avalio o seu deslocamento em relação ao eixo real e em relação ao eixo imaginário, esses segmentos que nos auxiliam nessa identificação, eles são sempre perpendiculares aos eixos. Então, quando eu identifico a parte real de P, eu estou projetando esse ponto sobre o eixo real e essa projeção é de tal forma que ela seja ortogonal ao eixo real. Quando eu quero identificar qual é a parte imaginária desse número complexo, a segunda coordenada do ponto, eu projeto o ponto sobre o eixo imaginário e essa projeção ela é de tal forma a ser ortogonal ao eixo imaginário. Bom, então, nós vamos partir dessa ideia e utilizar os conceitos da geometria nesse caso. Então, eu tenho que esse ponto P, ele é o afixo do número complexo z igual a A mais BI. Então, nós temos um deslocamento com comprimento A em relação à origem no eixo real e B em relação à origem no eixo imaginário. Sabendo dessas relações de ortogonalidade entre os segmentos que são construídos, nós podemos avaliar agora o comprimento do número complexo, o módulo do número complexo, que é a distância do ponto O até o ponto P. E nós identificamos o módulo como a nomenclatura do número complexo, que nesse caso é Z, entre barras verticais. Então, essa é a notação que nós adotamos. Quando nós identificamos esse segmento de O até P, considerando o segmento de O a P, de P até esse ponto de interseção com o eixo real, e novamente até O, nós temos a formação de um triângulo. E esse triângulo, ele é retângulo nessa interseção com o eixo real, porque nós sabemos que essa projeção de P sobre o eixo real é uma projeção ortogonal. Então, nós temos a formação de um triângulo retângulo que possui a sua hipotenusa com o comprimento igual ao módulo do número complexo. E nós temos dois catetos. O primeiro cateto, ele tem comprimento A, porque é a distância de zero da origem até esse ponto de interseção. Agora, a distância do ponto de interseção até o ponto P, ela vai ter um comprimento B, porque é a distância que nós podemos avaliar no eixo imaginário. Então, basicamente, nós temos um triângulo retângulo, onde a medida da hipotenusa é o módulo do número complexo. A medida em relação aos catetos seria A e B, as partes real e imaginária do número complexo.
Aqui nós estamos pensando em um número complexo, onde a e b são valores positivos, valores maiores do que zero. Se fossem menores do que zero, nós precisaríamos considerar cada uma dessas medidas em módulo, né, desconsiderando o sinal para tornar de fato um comprimento. Então, sabendo que nós temos um triângulo retângulo, com as medidas que foram apresentadas, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é dado como comprimento da hipotenusa ao quadrado igual à soma dos comprimentos de cada um dos catetos ao quadrado. Então, o módulo de z ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Calculando a raiz quadrada em ambos os membros, então o módulo do número complexo z é dado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que isso representa? Que o módulo do número complexo é a raiz quadrada de sua parte real ao quadrado mais a sua parte imaginária ao quadrado. Agora, independente se a e b são positivos ou são negativos, quando eu elevo eles ao quadrado, eu vou ter números positivos. Então, nós vamos ter, de fato, os comprimentos. Então, apesar da figura ter sido construída pensando em a e b números maiores do que zero, nós podemos adequar para as outras situações. E em todos os casos, nós vamos avaliar que o módulo de um número complexo z é dado pela raiz quadrada da sua parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, nesse caso, é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, porque o número z é da forma a mais bi. Então, essa é uma característica dos números complexos que, devido a essa associação com o plano complexo, possibilita a identificação desse comprimento. Os números complexos, eles são avaliados em duas dimensões, porque nós temos dois números a serem avaliados em cada caso, a parte real e a parte imaginária. Por isso que eu consigo a representação enquanto ponto e também consigo o cálculo de distâncias, o cálculo de comprimentos nesse caso. Então, quando eu tenho um número complexo na forma algébrica ou na forma geométrica, eu posso identificar a sua parte real, identificar a sua parte imaginária e calcular o módulo. Independente se esse número apresenta as duas partes não nulas, se ele é um número real ou se ele é um número imaginário puro. Então, nós podemos empregar essa expressão para qualquer uma dessas situações. E como que nós calculamos agora esse módulo, pensando em alguns números complexos específicos? Vamos acompanhar no quadro, então, a próxima atividade. Queremos calcular o módulo de cada um dos números complexos apresentados. 2 mais 3i, menos 1 mais i, menos 4i e 2. Como que nós procedemos, então? Identificamos as partes real e imaginária e avaliamos a expressão que foi apresentada. Vamos ao primeiro caso, Z1. Z1 tem parte real igual a 2, parte imaginária igual a 3. Então, o módulo do número complexo Z1 é dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado igual a 9. Raiz quadrada de 4 mais 9 é igual a raiz quadrada de 13. Nós podemos indicar apenas a raiz de 13 ou podemos aproximar, dependendo da necessidade. Então, o módulo desse número complexo Z1 é igual a raiz de 13. Se nós fôssemos representá-lo no plano complexo, a distância da origem até o afixo desse número complexo, até o ponto de coordenadas 2, 3, seria de raiz de 13 unidades. Então, se nós fôssemos trabalhar com medições, seria exatamente o valor que nós encontraríamos, seja das distâncias entre pontos, seja do comprimento do vetor que representa esse número complexo. Agora, o número complexo Z2. A sua parte real é igual a menos 1. A sua parte imaginária é igual a 1, que é o coeficiente de i.
Portanto, o módulo de Z2 é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, no caso, a raiz de 1 mais 1, raiz de 2, ou podemos aproximar. Logo, o módulo de Z2 é igual a raiz quadrada de 2. Nesses dois casos, nós tínhamos parte real e parte imaginária, ambas diferentes de zero, ambas não nulas. E quando nós temos o caso de imaginário puro ou número real? Aqui o Z3 é o número menos 4i, ele é imaginário puro. Então, ele é da forma 0 mais menos 4 vezes i. A parte real desse número é 0, a sua parte imaginária, menos 4. O módulo do número Z3 é calculado da mesma forma, só que agora nós temos a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. 0 ao quadrado igual a 0, menos 4 ao quadrado é igual a 16. Nós vamos ter a raiz de 0 mais 16, ou a raiz de 16, que é igual a 4. Então, o módulo do número complexo Z3 é igual a 4. Módulo sempre é um número maior ou igual a 0. Por isso que quando nós calculamos a raiz de 16, nós consideramos apenas o resultado positivo. Módulo nós interpretamos como comprimento. Por isso que sempre nós vamos indicá-lo a partir de um número real maior ou igual a 0. No caso do Z4, Z4 é um número real. Ele é igual a 2, ou 2 mais 0i. Então, a sua parte real é 2, a sua parte imaginária é 0. Então, quando nós calculamos o módulo de Z4, nós vamos ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, vai ser a raiz de 4 mais 0, ou raiz de 4, que é igual a 2. Módulo de um número complexo sempre maior ou igual a 2. Isso quer dizer que o módulo de Z4, que é o número real 2, ele vai ser igual a 2. Nesse caso dos números reais, o módulo do número complexo vai fornecer o mesmo valor se nós calculássemos o módulo do número real. Exatamente porque ele vai ser interpretado dessa forma. Ele vai ser equivalente àquela função módulo dos números reais. Mas isso não se aplica aos demais casos. Por isso que nós precisamos trabalhar com essa representação e com essa expressão para o cálculo do módulo do número complexo. Porque ele vai ser uma distância agora no plano complexo. Então, nós temos que um número complexo tem a sua representação algébrica. Temos a representação geométrica. Podemos avaliar distâncias a partir do módulo. Mas nós podemos avaliar também um outro número complexo associado ao número que está sendo estudado. E ele vai possuir uma relação de simetria quando nós pensamos nas representações geométricas, que é o chamado complexo conjugado. Este número, ele vai nos auxiliar no cálculo de módulo, no cálculo de operações entre números complexos. Então, além de ser uma associação direta com o número complexo que está sendo estudado, ele vai contribuir para outras propriedades que podem ser investigadas a partir de um número complexo. Então, se nós temos um número na forma a mais bi, eu consigo identificar o seu complexo realizando uma modificação na sua parte imaginária. Então, eu consigo o seu conjugado de forma prática, modificando o sinal da parte imaginária do número complexo. Então, vamos ao quadro definir o complexo conjugado. Então, o conjugado de um número complexo z igual a mais bi, que nós denotamos usualmente por z barra, ele é o número complexo a menos bi. Então, observe que nós modificamos o sinal da parte imaginária do número complexo z. Então, de forma prática,
nós identificamos o complexo conjugado de um número a partir da modificação do sinal da sua parte imaginária. Então, se nós temos o número complexo z igual a 2 menos 3i, o seu complexo conjugado z barra vai ser dado por 2 mais 3i. Então, a parte real permanece, a parte imaginária, que era menos 3, torna-se agora 3. No caso do imaginário puro, se z é igual a i, o z é igual a 1 vezes i. Então, o seu complexo conjugado vai ser menos i. Então, menos 1 vezes i. Se for um número real, z igual a menos 1, o conjugado é igual ao próprio número real. Ele vai ser igual a menos 1. Então, nós temos modificações do número para a obtenção do seu conjugado, quando nós temos um número complexo com as duas partes diferentes de zero, ou quando nós temos um número imaginário puro. E qual que é a influência desse conjugado? Qual é a relação que nós temos com o número complexo original? Essa relação pode ser observada no plano complexo. O número complexo z e o seu conjugado z barra, eles são simétricos em relação ao eixo real. Porque nós temos, por exemplo, o número z igual a 2 mais i. O seu afixo é 2, 1. Quando eu identifico o conjugado desse número, eu terei o 2 menos i. Então, a parte real permanece 2, mas a parte imaginária nós multiplicamos por menos 1. Então, nós temos o ponto 2 menos 1. Logo, o afixo de z é esse ponto de coordenadas 2, 1. E o afixo do conjugado é o ponto de coordenadas 2 menos 1. Então, os dois possuem a mesma parte real. Nós temos que as suas partes imaginárias, elas possuem sinais opostos e que vão gerar pontos que são simétricos em relação ao eixo real, porque existe apenas a modificação em relação ao eixo imaginário. Então, esses dois pontos estarão a uma mesma distância do eixo real. Tanto o 2 mais i quanto o 2 menos i, eles estarão a essa distância de uma unidade do eixo real. Então, se eu tenho a representação de um número z, de um número complexo, e eu quero identificar qual é o seu conjugado, ou eu avalio de forma algébrica, ou eu penso na simetria, se o meu objetivo for um estudo geométrico a partir desses números complexos. Bom, então, tendo definido o complexo conjugado, vamos calcular agora os conjugados de alguns números complexos dados, pensando que, de forma prática, o conjugado é obtido quando eu modifico o sinal da parte imaginária a partir do número complexo original. Então, vamos ao quadro conhecer a próxima atividade. Nós precisamos determinar o conjugado para cada um dos números complexos apresentados. 8 mais 5i, menos 12 mais menos 5i e menos 3i. Bom, se eu tenho 8 mais 5i, o conjugado desse número complexo, a parte real, é igual a 8. Se a parte imaginária do original é 5, a parte imaginária do conjugado vai ser menos 5. Se eu tenho z2 como menos 12 menos 5i, a parte real do conjugado é igual ao próprio menos 12, ela se mantém, e eu altero o sinal da parte imaginária. De menos 5, nós vamos ter mais 5i. E o z3 é um número imaginário puro. Então, ele tem a sua parte real nula, mais a sua parte imaginária, nesse caso, que é menos 3i. Se eu vou modificar o sinal da parte imaginária, então vou ter 0 mais 3i, ou apenas 3i. Então, esses são os conjugados de cada um dos números complexos apresentados. Só retomando uma informação importante. Aqui nós estamos utilizando i como sendo a representação da unidade imaginária. Se eu estivesse adotando o j
como sendo a representação da unidade imaginária. Qual seria a modificação? Por exemplo, o número Z1, que é 8 mais 5i, ele seria dado como 8 mais 5j. Qual que seria o conjugado de Z1 nessa notação? Seria 8 menos 5j. Então, observe que é o mesmo procedimento. Eu só modifiquei a representação da unidade imaginária de i para j. Então, você pode encontrar essa outra notação em alguns materiais para evitar notações semelhantes para grandezas diferentes. Então, alguns materiais podem adotar o j ao invés de i, mas o sentido é o mesmo. O i vai compor a parte imaginária do número complexo. Ele vai favorecer na identificação dessa parte imaginária, vai indicar na representação geométrica qual seria o deslocamento em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo imaginário. Então, vai ser a mesma ideia, o i e o j vão assumir a mesma função, apenas temos letras diferentes sendo utilizadas nessas notações. Então, nós vimos os números complexos e quando nós modificamos o sinal da parte imaginária, nós construímos o conjugado. Mas será que existe uma situação em que o número complexo e o seu conjugado serão sempre iguais? Que condições ou que condição precisa ser satisfeita para que o número complexo seja sempre igual ao seu conjugado? Então, eu gostaria que você refletisse nesse momento a respeito dessa questão, buscando uma justificativa para esse fato. Que tipo de condição eu precisaria ter para essa igualdade entre o número complexo e o seu conjugado? Logo mais nós discutiremos a respeito desse tema. Na questão proposta, o objetivo é investigar que tipo de condição deve ser satisfeita para que o número complexo seja igual ao seu conjugado. Então, nós vamos investigar a parte real e a parte imaginária do número complexo. Será que cada uma dessas partes precisa assumir um valor específico? Nós vamos partir da igualdade do número complexo com o seu conjugado, partindo de um caso A mais BI qualquer, onde A e B são números reais. E com isso nós vamos resolver essa expressão e buscar condições sobre cada uma dessas partes. Então nós vamos ao quadro investigar a equação proposta. Então nós queremos verificar quando Z é igual a Z barra.
Z igual ao seu conjugado. Vamos admitir que Z é dado nessa forma A mais BI, onde A e B são números reais quaisquer. O número Z é o número A mais BI. E eu quero que ele seja igual ao seu conjugado, que é o A menos BI, por definição. Eu quero investigar A e B, nesse caso. Se eu subtraio em ambos os membros o oposto A, o valor A, então se eu trabalho com A mais BI menos A, igual a A menos BI menos A, então subtraindo A em ambos os membros, do primeiro membro, A mais BI menos A resulta em BI. Do segundo membro, A menos BI menos A resulta em menos BI. Então, quando nós subtraímos o A, nós retiramos esse termo A da expressão. Isso nos diz que qualquer valor de A vai satisfazer a igualdade apresentada. Eu não tenho nenhuma restrição específica sobre a constante A. Agora eu tenho uma equação que depende apenas de B e da unidade imaginária. Quando eu adiciono BI em ambos os membros, nós vamos ter BI mais BI igual a menos BI mais BI, e esse segundo membro é igual a 0. Do primeiro membro, BI mais BI é 2 vezes B vezes I igual a 0. Bom, nós sabemos que I é a unidade imaginária. I é tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Ou I é a raiz de menos 1. Então, a constante I é diferente de 0. Para que o produto entre 2B e I seja igual a 0, nós precisamos ter que 2B seja igual a 0. E, novamente, para que esse produto seja nulo, necessariamente B deve ser igual a 0. Então, nós partimos da igualdade entre o número complexo e o seu conjugado. Nós vimos que o termo a parte real do número Z, não vai influenciar nessa operação. Qualquer valor de A satisfaz a igualdade. Só que para que a igualdade seja verdadeira, B tem que ser igual a 0. Quem que é esse valor B? A constante B é a parte imaginária do número complexo Z. Se B tem que ser 0, quer dizer que a parte imaginária de Z precisa ser 0. O que isso implica? Que Z vai ser igual ao seu conjugado somente quando a sua parte imaginária for 0. Então, somente quando a parte imaginária de Z for 0. Se a parte imaginária de Z é igual a 0, se o B é igual a 0, isso significa que o número Z vai ser igual a A mais 0i, ou igual a A. Quer dizer que o único tipo de número complexo que vai ser sempre igual a seu conjugado são os números reais. Apenas quando Z possuir a sua parte real diferente de 0, ou nula, e a sua parte imaginária for necessariamente nula. Então, com isso, nós já temos uma condição para estudar os números complexos e, mais especificamente, os números reais. Então, como que eu posso identificar um número complexo que é especificamente um número real? Quando ele é igual a seu conjugado. Então, essa é uma outra condição sobre aqueles números complexos que são especificamente reais. São elementos exclusivos do conjunto de números reais. Então, essa é a única situação em que nós conseguimos a igualdade entre o número complexo e o seu conjugado. E conhecendo todas essas características do conjunto de números complexos, a forma algébrica, a ideia do conjugado, a ideia do módulo, qual é uma aplicação que nós temos para esse conjunto? É a resolução de equações polinomiais. Então, agora nós vamos investigar algumas equações
pensando na sua resolução, não apenas no conjunto de números reais, mas no conjunto de números complexos, e observar como esse conjunto contribui para a investigação, para o estudo de problemas que são modelados por equações polinomiais. Então, vamos ao quadro acompanhar a próxima atividade. Então, nós temos que resolver no conjunto de números complexos a equação que foi apresentada e representar as raízes no plano complexo. Então, nós vamos identificar essas raízes e construir a sua representação no plano complexo. Nós temos que resolver a equação x² mais 4 igual a 0. Podemos reescrever essa equação como x² igual a menos 4. Se nós estivéssemos em R, no conjunto de números reais, nós teríamos que essa equação não possui raiz, porque ela não possui nenhum número real x que, ao ser elevado ao quadrado, seja igual a menos 4. Mas como nós estamos em C, existe a possibilidade de identificar as raízes. Então, eu quero um número x que, ao ser elevado ao quadrado, resulta em menos 4. Então, se eu calculo a raiz quadrada em ambos os membros, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de menos 4. Como que eu posso expressar esse menos 4? Como o produto entre menos 1 e 4. Então, quando eu multiplico menos 1 por 4, eu tenho a constante menos 4. Se eu tenho a raiz quadrada de um produto entre dois números, eu posso expressar como o produto da raiz quadrada do primeiro pela raiz quadrada do segundo. Então, o x ele é tal que é igual a raiz de menos 1 vezes 4. Raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Então, i vezes raiz de 4. Só que nós estamos trabalhando com uma equação. Quando nós calculamos a raiz de 4, fruto de uma equação, como resultado de uma equação, nós temos que avaliar as duas possibilidades. Então, eu posso ter raiz de 4 sendo igual a menos 2, e assim ter a solução menos 2i, ou eu posso ter a raiz de 4 como sendo 2. E assim nós temos o resultado da equação como sendo 2i. Então, quando eu estou resolvendo uma equação polinomial e nós nos deparamos com esse tipo de situação, em que eu preciso calcular a raiz quadrada de um número positivo, eu preciso tomar as duas possibilidades. Raiz de 4. Eu tenho menos 2 ao quadrado como sendo 4 e 2 ao quadrado como sendo 4. Por isso que eu preciso considerar tanto a raiz menos 2i quanto a raiz 2i. No módulo, nós só tomávamos o valor positivo, porque o módulo é definido como um valor maior ou igual a 0. Aqui não, aqui é um resultado, uma raiz de uma equação. Então, eu preciso levantar esses dois casos. E observe que as duas raízes possíveis são complexos conjugados. O complexo conjugado de menos 2i é 2i. Então, eu tenho uma equação do segundo grau que possui duas raízes complexas conjugadas. Então, quando nós resolvemos equações polinomiais e temos esses graus pares, em geral, nós identificamos, no caso das raízes complexas conjugadas. Então, nós temos pares de números complexos, que são um associado ao outro por meio dessa definição de conjugado. Então, essas são as duas raízes em C da equação apresentada. Qual que seria, então, a representação no plano complexo? O número 2i, o seu afixo, é dado por 0, 2. O número menos 2i, que é o complexo conjugado de 2i, é representado pelo afixo 0, menos 2. Então, o 2i tem o seu afixo como sendo o ponto sobre o eixo imaginário, com a variação de duas unidades. Então, essa seria, vamos pensar em um x1 igual a 2i, a representação do plano complexo da primeira raiz, e simétrica a ela em relação ao eixo real, nós temos o menos 2i, que seria a segunda solução possível
para a equação de segundo grau apresentada. Então, se eu tenho já o 2i, basta identificar o ponto simétrico a ele em relação ao eixo real, ou considerar a sua representação enquanto afixo, né? Avaliar qual é o afixo associado a esse número complexo. Então, observe que quando nós temos o conjunto de números complexos, equações que antes não possuíam raízes, agora podem ser estudadas e, inclusive, nós podemos avaliar geometricamente o comportamento dessas raízes, as relações entre essas raízes. Então, essa foi uma situação em que nós tínhamos duas raízes complexas conjugadas e as duas raízes eram números imaginários puros. As suas partes reais eram nulas. Vamos avaliar agora um outro problema. Vamos resolver uma outra equação e investigar também a sua solução e as representações geométricas para cada um desses números. Então, nós temos que resolver a equação x² menos 6x mais 10 igual a 0 em C e identificar qual é a representação geométrica para as raízes. Em uma equação do segundo grau, nós podemos calcular o discriminante, ou delta, que nesse caso vai ser dado por b² menos 4ac, ou menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, multiplicado por 10. Bom, menos 6 ao quadrado é igual a 36. 4 multiplicado por 1 e por 10 é igual a 40. 36 menos 40 é igual a menos 4. Então, essa é uma característica que nós estudamos desde a educação básica, envolvendo as equações de segundo grau. Quando nós calculamos o discriminante, ou o delta, e este é um valor menor do que zero, quer dizer que essa equação não tem raízes reais. Mas no conjunto de números complexos, nós conseguimos investigar as suas raízes, que serão complexas, conjugadas. Então, se nós temos o valor de delta, vamos investigar agora quais são essas raízes. Bom, o x é dado por menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso é menos 4, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Bom, menos 6 resulta em mais 6, raiz quadrada de menos 4, como nós já vimos, menos 4 podemos decompor como menos 1 vezes 4. Então, nós vamos ter a raiz de menos 1 vezes raiz de 4, que é igual a i vezes raiz de 4. Raiz de 4 pode ser igual a 2 ou igual a menos 2, porque nós estamos obtendo esse valor como resultado de uma equação, durante a resolução de uma equação. Por isso que quando nós substituímos essa raiz de menos 4, nós vamos ter o mais ou menos 2i. Então, esse fator mais ou menos já vai possibilitar a identificação tanto da raiz de 4 como sendo 2, quanto da raiz de 4 como sendo menos 2. Então, nós temos 6 mais ou menos 2i dividido por 2. Podemos representar essa divisão de uma outra forma. Eu posso dividir 6 por 2, resultando em 3, mais ou menos 2i dividido por 2 resulta em i. Então, eu posso separar em dois termos, né? Divido a parte real desse número imaginário por 2 e divido a sua parte imaginária também por 2. Por isso, nós vamos ter uma solução, um termo x1, como sendo 3 mais i, que é a primeira raiz, e x2, 3 menos i, que é a segunda raiz. Observe que são dois números complexos conjugados. Nós alteramos o sinal da parte imaginária de um para o outro. E a representação no plano complexo. Bom, se nós temos 3 mais i, deslocamento de 3 no eixo real, de 1 no eixo imaginário, e nós vamos ter o afixo desse ponto, do 3 mais i. Se o outro ponto, a outra solução, é o complexo conjugado, então nós vamos ter o 3 menos 1, que resulta no número
3 menos i. 2 pontos que são simétricos em relação ao eixo real, porque se tratam de dois números complexos conjugados. Então, um é o conjugado do outro. E assim nós temos essa possibilidade de estudar a representação geométrica também das soluções de equações de segundo grau e podemos estender ainda para equações de terceiro, quarto grau. A dificuldade que nós teremos será em relação ao grau da equação. Existirão outros procedimentos a serem empregados para reduzir o grau da equação e investigar todas as possíveis raízes que podem surgir nesse processo. Então, quando nós resolvemos o caso da equação de segundo grau, então nós podemos ter as raízes reais, porque os números reais são também complexos, ou nós podemos ter as suas raízes como sendo complexos, no caso, ou imaginários puros, ou números em que a parte imaginária é diferente de zero. Então, para prosseguir com esse trabalho com os números complexos, investigando as duas partes, nós vamos estudar agora em algumas atividades a avaliação tanto da parte real quanto da parte imaginária. Estudar essas condições que possibilitam a caracterização de cada um desses números. Então, vamos ao quadro. Na próxima atividade, nós queremos uma condição para que o número apresentado seja imaginário. Se ele é um número imaginário, ele precisa ter uma parte imaginária. Por isso que essa sua parte imaginária, a imaginário de z, ela precisa ser diferente de zero. Então, nós precisamos ter que x menos 2 seja diferente de zero, ou que x seja diferente de 2. Então, eu preciso ter um número com uma parte imaginária. Então, essa constante x menos 2 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 2. Então, esse é o caso quando nós avaliamos o número imaginário. Mas e se nós quiséssemos um número imaginário puro? Então, nós precisaríamos ter a parte real do número como sendo zero. Então, nós precisaríamos ter que essa parte real, x² menos 2x, seja nula. Colocando o termo x em evidência, nós vamos ter x vezes x menos 2 igual a zero. Ou x assume o valor zero, ou x menos 2 assume o valor zero, porque o produto entre eles precisa ser nulo. Então, nós temos x igual a zero, ou x igual a 2. Só que nós queremos um número imaginário puro. Logo, a sua parte imaginária precisa ser diferente de zero. Senão, nós vamos ter como resultado o número zero, que é real. Então, nós precisamos ter que a parte imaginária também seja diferente de zero. X menos 2, logo, precisa ser diferente de zero, ou x tem que ser diferente de 2. Se x tem que ser diferente de 2, essa primeira condição que nós encontramos, x igual a 2, ela não pode ser avaliada. Então, quando que esse número vai ser imaginário puro? Quando nós tivermos x igual a zero, que satisfaz tanto a condição do número da parte real ser nula e da parte imaginária não ser nula. Então, no caso do imaginário puro, nós temos essa condição a mais. A parte real tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Agora, se fosse um número real, eu quero um número real, então eu preciso da parte imaginária nula. Então, nesse caso, x² menos 3x tem que ser igual a zero. X, que multiplica x menos 3, tem que ser igual a zero. Logo, x deve ser zero ou x deve ser 3. Por que nesse caso eu não preciso impor condições sobre a parte real? Porque se a parte real for nula, eu tenho o número zero, que é o número real. Então, precisamos ter atenção a cada uma dessas partes, a cada uma das condições e das diferentes representações que podem ser adotadas no estudo dos números complexos. Espero que com essa aula você tenha sanado suas dúvidas a respeito desse conjunto e possa ter observado a importância dele para a resolução de problemas. Desejo a você bons estudos e até a próxima!